Mas a filha da minha vizinha tem um negocinho, você acha que eu falo? Não. Sabe por que que não? Porque essa mãe já ouviu. Essa mãe já percebeu. Você pode, e eu falo sempre sobre isso, É verdade. essa mãe sabe. Sabe? Ela pode estar tão confusa ou tão atordoada que ela não sabe o que fazer. Mas se é mais um apontando o dedo, se é mais um criticando, se é mais um... E aí, galera, boa tarde, boa noite, bom dia, porque todo dia é dia de ver aqui pode. E hoje estamos aqui com a Daniela, mãe da Valentina. Dani, pode chamar de Dani, não pode? Claro que pode. Obrigada, viu, por você ter tirado esse tempinho precioso seu para poder estar aqui fazendo um bate-papo com a gente. Com muito prazer eu vim. Estou torcendo muito para que esse pod seja sempre um sucesso e estou vendo que ele está caminhando para isso. Então, vim com muito prazer e uma honra poder estar dividindo a minha humilde história com vocês no meio de tanta coisa bacana que vocês estão ouvindo. Se a gente aqui conseguir tocar uma vida, o nosso objetivo Foi alcançado. está alcançado. Entendeu? isso aí. A gente poder ajudar em qualquer coisa que seja. Numa indicação, o que for. Uhum. Nosso objetivo está, assim, Então, e é completo. muito bacana ouvir você falar isso, porque é uma teoria que eu tenho para mim também. Porque eu já vou contar um pouquinho da minha história, Pode, mas por quando a favor. gente vem para os Estados Unidos, as pessoas se preocupam muito quando a gente fala que a gente não tem ajuda, que a gente não tem suporte, que a gente não tem rede de apoio, né? Mas, na verdade, quando a gente chega aqui, a gente não sabe qual é a manteiga que a gente gosta, qual é o tipo do leite que o seu filho vai se adaptar. Porque você chega no supermercado, tem uma tudo gôndola novo. com 4 prateleiras de 6 metros, É uma variedade. tipos de leite, tipos de não sei o quê, e geleias. E se tem alguém que diz, olha, não gasta seu dinheiro comprando, porque essa aqui, aquela ali, aquela outra são boas, vai por esse caminho que pode dar certo, você não quer perder esse tempo. Então, uma coisa que eu aprendi é que imigrante brasileiro nos Estados Unidos segue imigrante brasileiro nos Estados Unidos. Isso. Porque é mais fácil, existe essa troca, Essas dicas, eu né? adoro assistir pessoas fazendo compras no Costco. também Pessoas gosto. no Trader Joe's me indicando se o purê de couve-flor é bom, se o outro... Então, assim, porque faz parte do nosso dia a dia. Tipo, legal, então vou experimentar. Alguém já filtrou pra gente. Então, se você... Não vou gastar Você não dinheiro tem ali que e passar jogar por fora. aquilo tudo de Não, novo, e pelo processo. principalmente no Costco, que as embalagens são imensas, né? Você vai comprar para experimentar e não gosta. Não Você faz tem o quê com jeito, aquilo? aí você vai ter que comer, né? E o trem ruim não gostou, e vamos lá, vamos comer. Eu não vou jogar fora, né? Vamos comer. assim mesmo. Não, e aí o pior é engordar com coisa ruim. Coisa ruim, não vale a caloria. Não Eu vale também a acho. caloria, gente. Eu também acho. Sabe? Uhum. Então, mas igual você falou, assim, de a questão. Vamos começar assim. Eu queria saber, nós queríamos saber, o que te trouxe para os Estados Unidos, para a América, para esse lugar, assim, de sonhos, que todo mundo sonha em vir passear ou morar, o que for. Tá. Ao contrário de todo mundo, nunca foi nosso sonho vir para os Estados Unidos. A gente vinha a passeio, vinha para Disney, vinha para visitar, para conhecer lugares novos, mas nunca foi nosso sonho vir morar aqui. E aí tivemos a nossa filha. Minha filha, perto dos 2 anos, parou de falar. E aí a gente começou a investigar, queria saber o que era. Num primeiro momento, eu achei que pudesse ser algo neurológico, porque
não conhecia nenhum outro histórico de crianças que estivessem paradas. Porque até os 2 anos ela tava tinha uma falando vida normal, uma super coisa normal, normal. desenvolvimento, os marcos de desenvolvimento todos atingidos. E ela parou de falar. Mas ela parou de falar assim do dia para a noite ou foi diminuindo? Ela, de Não. repente, um dia ela não estava falando. Mais ou menos isso. E é uma fase que, assim, é uma fase de muitas descobertas das crianças. Por quê? São os terríveis 2. Então, um dia a criança acorda, abraça, no outro dia seguinte não quer mais abraçar, porque Verdade. aprendeu a beijar. Então, é uma fase Turbulenta, né? turbulenta. Cheia de novidades. Muita Então, coisa acontecendo. Tudo acontecendo. E aí a gente, tá bom. Mas eu sou uma pessoa que estava muito atenta. Falei, não, peraí. Ela falava isso, fiz uma lista do que ela falava e do que ela estava falando. Eu esperei um pouco, falei, outras palavras vão surgir, outras coisas vão aparecer. E essas coisas não vinham. Então, comecei a investigar. E aí vai o primeiro médico, o segundo médico, um monte de médicos, um monte de terapeutas, e ninguém dizia que a minha filha tinha nada. Você foi especialistas? Todos. Eu fui Ainda mais que ela né, vinha até os 2 anos Se normal. desenvolvendo normal. E aí, a primeira coisa que você faz... No caso, eu cheguei para o pediatra dela, falei, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Ele falou, Daniela, eu não concordo muito com o que você está me dizendo, mas vamos investigar. Começamos a investigar. Falei, olha, primeiro a gente tem que eliminar o que é físico. Então, você acha que você está chamando ela pelo nome, ela não está te atendendo? Vamos aqui fazer um exame de audição, vamos fazer um eletro, vamos não sei o quê. E aí, feito isso, vamos agora partir para descobrir o que pode ser. Só que isso é um processo que não tem fim. Não tem fim. Por quê? Tudo você leva 30 dias para marcar uma consulta, depois 30 dias para fazer um exame, 30 dias para ter o resultado. E os Vai dias sendo vão longo, rolando e a vai agonia sendo vai longo. comendo, Gente. né, a gente, né? Um negócio louco. Por quê? Minha filha parou de falar. Na minha cabeça, minha filha tinha algo neurológico que ia explodir a qualquer momento. Então é um Eu pânico. nunca tinha ouvido falar em autismo em meninas, nunca tinha ouvido falar em casos que não fossem como o do Justin Hoffman em Rayman. Aquela era a minha referência. E aquele autista do filme, em nada se parecia com a criança que eu tinha em casa. Então, não passou pela minha cabeça nada parecido. E aí, comecei a pesquisar. Cheguei a algumas páginas no Instagram, pouquíssimas. E existia uma, de uma menina que morava em Weston. E era uma menina linda, uma menina bem parecida, até fisicamente, com a minha filha. E eu dizia, como assim? Peraí, eu estou me identificando ali com aquela criança. A mãe relatava as coisas que estavam acontecendo? Era como uma página muito parecida com a minha. Mas aí também tem aquele feeling de mãe, né? O coração bate e fala assim, é essa direção. Não é? Que eu tenho Mãe que ir. sabe. A gente tem A um gente feeling. tem um período ali que você pode entrar, e hoje a gente sabe disso, num período de negação. Mas mãe sabe que tem alguma coisa acontecendo. Diferente, Sabe. Pode não querer ver. Pode querer, tipo assim, vamos A gente se auto-sabotar, esperar mas... aí porque, que isso aqui vai gente, passar. Que essa é a vontade da gente. E eu sempre falo que a gente não quer que filho tenha nada. Não quer que tenha gripe. Nem gripe. Que isso. dirá autismo. Não quer. É mentira dizer que quer. Ah, meu filho é uma bênção. Não, não é. Eu queria que ela não tivesse nada, gente. Minha filha é o amor da minha vida. Daria tudo por ela. Mas não queria que ela fosse autista. Queria que ela tivesse uma vida mais leve. Queria que ela não precisasse por situações. se dedicar tanto à terapia. E até no mundo de hoje que nós estamos. Porque não tá fácil. Não tá fácil para uma criança que não tem nada. E aí a gente... Sabe, assim, né? Que não tem nenhum diagnóstico e tal. Sim. Não tá fácil. Não. Você imagina para quem tem um diagnóstico, né? Então... E aí a gente começou a investigar. E existe um neuro, um neuro que é referência mundial em autismo, e que ia estar no Brasil num determinado período. Marquei uma consulta e eu já tinha ido a muitos médicos, gente, muitos. Eu já nem queria mais saber o diagnóstico, porque eu falei, bom, deve ser um negócio difícil de dar, porque ninguém chega a nenhuma conclusão com a minha filha. E aí fui a ele, numa dele me direcionar em relação a tudo que ela já fazia. Porque nesse momento, eu já tinha matriculado em todas as terapias que já tinham me dito. Todas.
Ela fazia natação, ela fazia ecoterapia, ela fazia fono, ela fazia TCC, ela fazia psicomotricidade, ginástica, nanana. Eram tipo 10, 12 terapias. E eu falei, bom, quero só saber se o que eu estou fazendo, na quantidade que eu estou fazendo, está certo. Se eu estou no caminho certo. Se mexo aqui, aumento essa, diminuo, o que é mais importante. Porque até porque é muita coisa. Eu acho que, tipo assim... E também sobrecarrega a criança, gente, né? que- Vamos falar a verdade? Sobrecarrega. Não? Não, eu aprendi que não. Eu vou te falar por quê, Flávia. Aí esse médico, eu falei, mas, doutor Gadia, você pode me dar um diagnóstico da minha filha? Ele falou, você não tem? Eu falei, gente, não, né? Aí você vai se encolhendo na cadeira, falando, na sua né? insignificância. Parece Eu que falei, você está fazendo uma coisa errada, né? Que, tipo assim... E aí ele me disse que ela era autista, me explicou por quê, de forma muito clara, sem mimimi. Acho que esse médico fez toda a diferença na minha vida, sabe? Toda a diferença. Porque ele me mostrou que não era o fim do mundo. Que era difícil, que ia me dar um pouco mais de trabalho, mas que não era o fim do mundo. Só que eu só tenho a Valentina de filho. Eu não sei o que é ser mãe diferente. Eu não sei o que é ser mãe de outra criança. Então, falei, ok, vamos. E saber que ela era autista, gente, até Como meia é que foi? hora Como atrás... é que foi esse negócio do diagnóstico, assim? Você recebeu... Nesse ela é momento, autista, você esse já estava momento, você já estava com esse pensamento já? Isso já estava... Você já foi para ele com isso? Não, eu já não esperava que ele me desse o diagnóstico. Eu já tinha ido a alguns outros neuros, várias consultas. Aí você pensou assim, mais um, vai Que falar não vai que me não sabe. dizer o que ela tem. Eu juro, pensei Mas para mim. o autismo era uma das possibilidades já na sua cabeça? Eu acho que sim. Mas a coisa dela ter parado de falar... E você vai... Hoje muita coisa mudou desde que eu tive o diagnóstico dela, né? Mas naquele momento, você não tinha informação. Você buscava as coisas na internet, não tinha quem falasse sobre isso, não tinha... Sabe, hoje você tem um monte de blogs, você tem sites, você tem canais no YouTube, você tem gente falando no Instagram. As pessoas, nessa época, agora já estão mais educadas para isso. Eu Não, sei, e eu aí? acho que Tem é mais meio, materiais. igual você estava falando, aquela questão do supermercado, que tem aquele tanto de coisa. Eu acho que tem isso também. Eu acho que às vezes as pessoas se perdem um pouco, porque tem, às vezes, tanta informação, tanta... você faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Mas sabe o que mudou, fazer? gente? Eu vou te dizer. Antigamente, a gente tinha um problema que você ia a alguns médicos, principalmente no Brasil, e cada médico te dava um diagnóstico diferente. Ela tem isso, ela tem aquilo, ela tem água doce, depois aqui é salgada, aqui é água salobra, aqui é não sei o que, água ferruginosa. E você não tinha 2 posicionamentos iguais. E aí isso te deixava ainda mais confusa do que era real. Frustrada. E a gente não consegue tratar gripe para uma criança que tem asma. Exatamente. Você não vai ter o mesmo resultado. E aí, o que aconteceu nesse meio tempo? Eu já vou voltar a falar como é que eu cheguei aqui do diagnóstico. O que começou a acontecer de uns 2 ou 3 anos para cá? A Sociedade Brasileira de Pediatria passou a ser obrigada a sinalizar todo e qualquer atraso no desenvolvimento das crianças. Então, assim, deixou de ser o pediatra que não estava vendo, deixou de ser alguém que não queria se posicionar, porque toda avaliação de uma criança autista é uma análise comportamental, não tem um exame que te ateste. Isso. E o Brasil, eu acho que culturalmente tinha um pouco de receio de se comprometer Em dar esse diagnóstico. E, ao contrário, o médico dela diz, eu não tenho problema nenhum se eu tiver dado um diagnóstico errado. Essa criança começou cedo numa intervenção, foi bom para ela. Ninguém cresce com alguma dificuldade porque fez mais fono, porque fez mais terapia comportamental, porque foi mais vezes a uma sessão de terapia ocupacional. Então, assim, se o diagnóstico ali na frente estiver errado, eu volto atrás. Mas eu acho que faltava esse comprometimento dos profissionais no Brasil. E com essa coisa do Conselho de Pediatria ter que se posicionar de outra forma hoje, eu acho que um monte de crianças passaram a ser... mais bem avaliadas. Mais avaliadas, assim. Não quer dizer que você
tenha que fazer alguma coisa com a informação. Isso é você. Se você não quiser, mas você foi avisada. Eu queria que tivesse me avisado. Verdade. E eu falo sempre assim, mas a mãe não quer ouvir. Eu falo, não, a mãe não quer que o filho tenha nada. Isso. Mas ela quer ouvir. É. Ela quer uma posição. Ela quer saber o que o filho tem para saber como agir. Ainda mais quando recebe um diagnóstico e tudo, você também precisa de uma direção. Você tá perdida ali, você tá ali, ó, igual Nossa. um ratinho rodando naquela bolinha lá, assim, ó. Você não sabe para onde que eu vou, o que Gente, que eu vou fazer, por onde começo. Como eu falei para vocês, eu achei que a minha filha tinha algo neurológico, que ela fosse ter estourar um aneurisma, um tumor a qualquer momento na O cabeça. não saber é pior. É enlouquecedor. Eu É também acho que o enlouquecedor. não saber é pior. Tanto que quando eu soube que ela era autista, eu falei, mole. Graças a Deus, Graças né? a Deus. Agora eu sei o que tem, sei como fazer e sei como ajudar a minha filha. Eu tenho como procurar recursos. Eu tenho uma Exatamente. direção a ser Direção, seguida, que isso. antes não tinha nenhuma direção a Nenhuma ser seguida. direção. E era assim, eu pensava somente em cirurgia, sabe? Que pudesse evitar esse aneurisma, essa coisa que estava na minha cabeça que podia ser. Mas era uma coisa que Uma eu botei na suposição. minha cabeça por não saber. E aí, quando ele me disse... Gente, foi assim... Eu sei que o que aconteceu comigo é muito diferente do que acontece com a maioria. As pessoas sofrem, entram num período de luto e que é muito normal. Você tem que... É como se tivesse que enterrar a imagem da criança perfeita, as expectativas que você criou em relação àquela criança, para construir e poder ajudar essa nova. Só que os nossos filhos não têm mais tempo a perder. Então, eu costumo dizer, descansa na corrida. Sabe? Enquanto tá ali sofrendo, põe na terapia. Vai. Ajuda. Corre. Então, e aí chega de noite, chora. Toma remédio Toma um antidepressivo. banho e se Toma um descabela, vinho, toma um vinho. Eu engordei 14 quilos. Assim, ó. Mas assim, com muita rapidez. Mas a minha filha estava na terapia. Sabe? Eu não sabia o que ela precisava, mas eu botei. Ela estava caminhando, ela estava sendo trabalhada né? E vamos lá. A gente conversando com esse médico na consulta, a gente perguntou qual é o melhor lugar do mundo para ela estar hoje. Só querendo saber uma coisa assim, tipo, igual você foi num monte de médico, né? Eu acho que não deve nem saber as contas, né? Assim, 20 ou 30, não sabe. Quando você chegou nele, ele teve que fazer uma consulta... Não. Ele ficou assim, olhou e tarará. Que perfeito, né? Que chega a arrepiar, gente, menina. Que lindo! Eu fui muitas vezes a muitos médicos. Porque diziam pra gente assim, volta daqui a 3 meses, põe na escola, a criança precisa socializar. Volta daqui a 4 meses, põe não sei onde, precisa socializar. Aí a consulta com esse médico foi assim, pedi o diagnóstico, em 15 minutos de consulta. Falei com a mulher, era Valentina, nananã. Aí eu falei, você não tem um diagnóstico? Eu falei, não. Aí eu falei, Daniela, o autismo é composto de 3 pilares. Baixa interação social, atraso na fala e movimentos repetitivos. Eu entrei na sala, ela não falou comigo. Você está me dizendo que ela parou de falar. Eu não preciso nem saber o 3º pilar. Claramente ela é autista. Aí eu falei, simples assim, 15 minutos de consulta. Porque estavam querendo avaliar tanto a Valentina, tanto. Não posso Dá vontade dizer. de pegar, abraçar, deixa eu dar um beijo na sua testa. Obrigada, é isso que eu precisava, meu filho. Pessoas me dizendo, eu rasgo meu diploma se essa criança tiver alguma coisa. Eu dizia, meu Deus. Eu falava pro meu marido, falei, então o que a gente faz? Quem é que pode ajudar? E é engraçado, porque a gente vai nesses médicos, e aí eles falam assim, não é isso. A gente sai de lá assim, parece que está faltando alguma coisa. Fala assim, não bateu. Não bateu. Não tá não é legal, isso, tá faltando coisa. E quando a gente, às vezes, vai numa pessoa, e você falou aí, 15 minutos, é aquela coisa assim, você sentiu firmeza. Gente, total. E foi um médico, assim, ele não é como... apesar de brasileiro, ele mora aqui nos Estados Unidos há muitos anos. Ele é um neurologista. É um neurologista pediátrico. E ele, ao contrário de todos os outros que vêm, coloca a criança no colo, fala, já te dá um diagnóstico e diz, é leve, não se preocupe. Como se isso fosse deixar a criança menos autista do que outras. Mas ele foi me falando umas coisas e um posicionamento que eu
Tipo, eu tava ali, gente, parecia primeiro encontro, e você com adolescente. Eu tava ali apaixonada por aquele momento. E aí eu falei, olha, doutor Gadio, eu queria saber, Valentina tá fazendo isso, nesses horários, como é que a gente faz? Ele falou, Daniela, isso é lindo. Isso porque ele estava dando consulta num centro terapêutico multidisciplinar que a gente trabalhava no Brasil. Então, eu falei, pronto, a chance dele mandar eu continuar ali era enorme. Aí eu falei, tá bom. Aí ele falou para mim assim, tudo que você está fazendo é lindo, se você tiver tempo e dinheiro sobrando. Aí, eu dizia assim, como assim? Aí bate né, Como assim alerta. essa pessoa, calma. Gente, ele é um querido, ele fala devagar, nananã, mas sem mimimi, sabe? Aí eu falei, mas que horas a criança vai fazer o que o senhor está sugerindo e tal? Eu falei, Daniela, se preciso for, é tipo, tudo que ela está fazendo é ótimo. Tá com tempo, tá com dinheiro, continua. Mas o que ela precisa hoje são 20 horas dessa terapia aqui. Tantas vezes por semana. Falei, como assim? Como se ele dissesse, esquece tudo que você fez até agora. E Joga fora. Foca aqui. Aí eu falei, tá bom, mas que horas? A criança tinha 2 anos, 2 anos e meio. Que horas, doutor Gadio? De manhã ela tá na escola, à tarde eu fico que nem uma louca, eu morava no Rio de Janeiro, trânsito para ir, trânsito para voltar, aí faz não é 2 simples. horas aqui, 2 horas lá, a criança chegava em casa, tinha vida de executivo. Aí ele falou para mim assim, Daniela, se preciso for, tira da escola. Eu falei, mentira. né, como é que eu vou tirar minha filha da escola, Aí né? eu falei, pois é, o Brasil é um país que culturalmente coloca o filho cedo na escola, né? E aí eu tô ali na frente daquele homem que diz para mim que a minha filha é autista, que tudo que eu estava fazendo era para eu esquecer e fazer outras coisas, que era para eu tirar da escola para focar naquilo. Eu saí de lá assim com tanta informação na cabeça. É muito. E que eu tinha um diagnóstico, coisa que eu não tinha. Então assim, eu saí de lá, minha vontade era comemorar, sabe? Porque tipo, minha filha não vai morrer, eu tenho como ajudá-la, eu sei o que fazer. Agora eu tenho um caminho para seguir, tenho né? um caminho. Aquela garra, né? Aquela força que veio assim, agora eu sei. Exatamente, agora E eu tenho vamos uma ali. direção. É uma direção. E aí eu cheguei em casa, eu e meu marido, a gente veio assim, tipo, o que a gente faz, né? Ele está indo de encontro a tudo que a gente soube até agora. Aí ele falou, vamos ouvir, vamos ouvir esse médico. E assim, as pessoas me cobravam. As pessoas diziam para mim assim, mas como assim você vai tirar da escola? E aí você descobre o quão cultural é ter um filho na escola, até por uma questão de status. De Eu status, posso é. pagar uma escola para meu colocar filho, meu filho. sabe? E a gente falou, não, até que a Valentina precisasse saísse da escola e as pessoas ao nosso redor, nossos amigos, o pessoal da família, visse ela desenvolvendo, as pessoas estavam nos julgando. E aí eu dizia assim, e aí ele ainda me disse uma coisa, eu falei, Daniela, crianças autistas precisam aprender antes de ir para a escola, elas precisam estar preparadas para ir para a escola. E, para isso, ela precisa fazer essa terapia. Por quê? Porque ela vai ter ganho de habilidades como imitar, como obedecer comandos, como reconhecer o outro como indivíduo. E aí, sim, ela começa a socializar. Mas, enquanto ela não tiver essas habilidades, você vai colocar uma criança na escola Não tem como. e ela vai estar solta, ela vai estar sozinha. E isso não é uma inclusão, isso é exclusão. Ô, Dani, mas qual que é o tipo de terapia? Qual que é a ABA. É uma terapia comportamental. É uma terapia própria para autista? Na verdade, não é uma terapia. É oficialmente uma ciência. Ok. E assim, são muitas horas por dia e você mede a nota, e aí você vê os gráficos. Porque assim, você tem 3... Eu estou falando de forma simples, tá? Tá bom. 3 tipos de conseguir completar a tarefa. Por exemplo, Valentina precisa pegar essa caneca e beber. Então, ela tem 3 opções. Ela pode pegar de forma independente e tomar. Ela pode pegar com ajuda, quando a gente vai ajudá-la, ou ela pode não pegar. Então, a gente vai marcando. Pegou sem ajuda, X. Pegou com ajuda, Y.
E Não pegou. Isso não pegou. você recebe um treinamento também Eu para também. poder... Não sou eu que aplico. Existe uma equipe preparada para isso. Uma pessoa que vai... No caso da Valentina, que tem várias horas de terapia, são 3 terapeutas que vão. E existe uma BCBA, que é a pessoa responsável pelo programa dela, tá? Mas a grande diferença dessa terapia aqui para essa terapia no Brasil é que aqui, se os pais não estiverem engajados e envolvidos nessa terapia, os terapeutas abandonam o caso. É, porque tem que dar uma continuidade. Não adianta Exatamente. só... Porque não funciona só ir ali, sozinho. é. É uma Porque aí equipe, entra a coisa da cultura. No Brasil, acham que é muito tempo, acham que você tem que ter pena da criança, que ela não está preparada, que ela não dá conta. E que horas que eu vou tomar minha cervejinha ali também, né? Mas que eu vou sair. terapia para E tu? criança tem que ser um negócio muito leve, tem que ser um negócio divertido. Senão, uma criança com 2 anos, 2 anos e meio, como a Valentina começou, não fica 4 horas fazendo terapia. Então, ela fazia terapia no parquinho, ela fazia terapia na piscina, ela fazia na mesa, fazia no chão, fazia no pula-pula. Então, assim, tem que ser muito legal Mas eles iam, assim, na sua na casa? minha casa. Normalmente, essa legal. terapia é feita em casa. Isso lá no Brasil. A gente começou no Brasil. No Brasil. E aí é onde entra a nossa história. A gente perguntou ao médico onde é que a gente podia estar mais bem assessorado. E ele falou de Weston. E aí a gente começou, né, a pensar em Weston. Mas é claro que não é uma mudança rápida, né? Meu marido trabalhando, a gente com a vida toda estruturada lá. E aí começamos a estudar para vir. E aí vendemos nosso apartamento, vendemos as coisas e viemos para cá. E porque essa terapia é americana. E o fato do Dr. Gadia estar aqui, o que acontece? Pesou? Pesou para você vir? Não, porque ele é tão sensacional que, além de tudo, vai ser quase um podcast sobre ele. Vamos trazer ele aqui, quem sabe, Ele né? Ele vem. conversa com a gente. Ele vem. Ai, que delícia. Ai, Ele que vem. bom. Ele é super querido. Mas Já é fica super. aqui o convite, nossa. E aí, ele falou para mim o seguinte, falou, Daniela, eu perguntei, doutor Gadia, como é que a gente faz nas próximas consultas? A gente vai a Miami, o senhor vem para o Brasil, como é que é feito isso? Eu estava vindo daquele histórico de a cada 3 meses voltar lá no doutor, né? E ele falou, que próximas consultas? Eu falei, aí eu repeti O a pergunta. acompanhamento, né? O retorno, aquele negócio todo que a gente já está acostumado. Aí sabe o que ele disse para mim? Ele falou, Daniela, se você estiver fazendo tudo que eu estou te orientando, você não precisa de mim para mais nada. Como não amar esse médico? Mas dá uma insegurança, não? Foi sincero, né? Você não sentiu assim, Foi meu Deus, sincero, eu assim. quero. Ele mudou a vida da minha filha, gente. Aí a gente veio. Antes de vir, na verdade, a gente estava com tudo esquematizado. Inicialmente, eu vim com visto de estudante. Aí falei com meu marido, falei, vamos até lá. A gente estava marcada para vir em fevereiro, vamos até lá em janeiro, para a gente conhecer onde a gente vai morar. Porque eu não sabia. Se você me dissesse que o Weston era rural, eu ia acreditar. Se você me dissesse que o Weston era, sabe? Uma grande metrópole. Sabe? Tudo que eu sabia era o que tinha na internet, que era a 3ª cidade mais segura para viver nos Estados Unidos e que tinha muita gente que fazia passeios de bicicleta. Era tudo que eu sabia sobre o Weston. Era tudo que eu sabia sobre o Weston. E aí, a gente veio, conheceu e tal, e aí descobriu que tinham outras maneiras da gente se estabelecer aqui, que não somente com visto de estudante. E aí, a gente veio, ficou aqui um período, e em seguida a gente aplicou para uma mudança de visto baseada No caso da Valentina. Não, Não? no currículo do meu marido. Ah, tá. E aí a gente mudou, né? E ao longo do... Mas no trabalho, seu marido conseguiu transferência para cá? Não, Como é que ficou a assim? gente largou tudo. Ah, tá. Começou de novo. Aí ele começou, inicialmente, a trabalhar remoto, né? Ainda trabalhou um pouco, alguns períodos. E quando ele ficou... eu vim com a Valentina, aí trouxe um terapeuta do Brasil, porque eu estava estudando, então precisava de alguém para ficar com ela, porque o meu marido ia ficar indo e vindo ainda. Me desculpa. E as pessoas acham que é mole, Via, sabe? Não.
Complicado. Acha que, mas ela tá lá no estado. Não, eu precisava de alguém para buscá-la, porque o curso de inglês, quando você vem para suportar um visa, você não pode ter falta. Você Não pode ter falta, é atraso. verdade. Você é rígido É igual rígido. o colégio interno, né? E você já sabia um pouquinho de inglês ou não? Sabia. Sabia? Mas eu estava ali começando do zero, porque eu tinha 4 anos de visto de estudante. Então, se você começa já num nível intermediário avançado, eles vão te dar ali 2 Menos anos de tempo. curso. Ou você fica mudando de curso, ou você começa do início e tem os 4 anos. Então, era assim, eu precisava de alguém em casa. O André estava no Brasil. Então, a gente ficou nessa, trouxe um terapeuta para ficar com a Valentina. Então, ela, além de fazer a terapia com a empresa que a gente contratou, ela fazia em Ela casa. ainda fazia em casa. Ficava em casa com vocês? Com a Ficou gente. hospedada? com Por quê? vocês? A gente chegou em fevereiro, as aulas dela só começavam em agosto, o ano letivo. E ela não tinha idade, estava naquele gap ali, que ela não tinha idade para entrar na escola pública. Então, precisava realmente de alguém com ela. E aí, o André veio, aí a gente aplicou para mudança de status. E não foi fácil. Não é fácil, não é Imagino. fácil. A gente chegou, aplicamos, aí pedimos autorização de Tinham conhecidos aqui, por aqui? Você estava sozinha? Na verdade, a minha irmã veio praticamente na mesma época, estava aqui perto, em Cooper City. Eu conhecia essa menina do Instagram, desculpa, que hoje é muito minha amiga, Valentina, alucinada pela filha dela. A gente acabou se conhecendo no Brasil, uma vez que ela foi, e depois não perdemos mais o contato. E eu conheci algumas amigas dela, que viraram minhas amigas. E acaba que você, nessa comunidade autista, uma coisa que eu tive foi ajuda. Então, hoje é uma coisa que eu faço questão de disponibilizar essa ajuda na internet, disponibilizar isso no Instagram. De fazer para outras pessoas, para eles não terem que passar ali por tudo que você passou. Ai, porque não é fácil, né? E a gente precisa de uma mão, sim. Não, assim, e se tem uma coisa que a gente não pode, é perder tempo dos nossos filhos. Então, assim, o que eu posso ajudar, o que eu posso orientar, sabe? Eu falo sempre, eu posso passar toda a minha experiência, mas eu só conheço o que está acontecendo aqui, né? O que eu tive de vivência, qual é a escola que eu acho mais indicada, qual pediatra que funcionou, qual é a fono, qual é não sei o quê, baseado na minha experiência. A minha experiência eu divido com muito prazer, mas eu não sou uma conhecedora de tudo que acontece nos Estados Unidos. Mas você pode dar uma luz no fim do túnel, Claro. entendeu? Sabe assim? Um direcionamento. Um direcionamento, Isso. uma ideiazinha por onde, porque eu sei que toda mãe que recebe um diagnóstico, com certeza deve ficar, né? Eu já fiquei perdida. Então, Eu já fiquei perdida. A sua filha, ela começou com essa terapia e tudo cedo. Você estava atenta a isso e você buscou e conseguiu informação. Mães que às vezes não tiveram esse acesso, ou não tiveram essa informação, alguma coisa, e os filhos ainda não fazem esse tipo de terapia. Vai ter o mesmo efeito? Não vai ter? Vale a pena, mesmo a criança estando mais velha? ou tem Como é que aquele funciona? famoso ditado, nunca é tarde para começar. Eu acho que nunca é. Nunca é tarde. Mas é claro que o que de melhor a gente pode oferecer para os nossos filhos é intervenção precoce. É como aparelho. É com se você tudo, coloca né? tudo, Se for olhar em todas as áreas. se você ensina línguas cedo, Ele vai ter mais rapidamente facilidade. Tanto que quando a gente veio, as pessoas... Assim, a Valentina tinha parado de falar. Então, vocês imaginam, eu estava vindo para cá, não só uma mudança de país, com a mudança de língua, mudança de a terapia ela já fazia lá, mas era tudo muito diferente. Lá ela nem estava mais na escola, aqui eu botei numa escola pública, com 3.000 alunos. Como é que ia ser isso? Eu fiquei insegura também, né? Claro. Eu não sou essa máquina. Eu fiquei, mas, como eu falei, eu sou aquela que, vamos que vai dar certo. Eu tenho um olhar muito positivo para as coisas. Ai, que bom. Isso faz diferença Eu também em acho que tudo. faz muita diferença. O meu marido é ainda, eu não sei se pior ou melhor do que eu, mas ele é mais positivo ainda. E quando eu acho que a coisa... Eu digo que eu sou uma analista de risco. Ele diz, né? Na verdade, não sou eu, não. Então, ele diz que eu penso em tudo.
Se eu tô vendo alguém esquisito vindo ali do sinal, eu sei qual é o plano B. Eu sei se, sabe? Sempre assim, alerta. Tô sempre. Mas tenho esse olhar positivo e acredito que mudanças são sempre bem-vindas, seja ela qual for. No começo a gente fica inseguro, sai da zona de conforto. Então, assim, foi a mesma coisa vindo para cá. Eu não sabia como era o Oeste, eu não sabia o que era morar nos Estados Unidos, né? Mas eu sabia que aqui ia ser melhor para minha filha. Então, ainda mais quando envolve filho, se é melhor para os nossos filhos, a gente se adapta, gente. É melhor pra a gente gente. se adapta. Não é igual aquela pessoa, se trata o nosso filho bem, a gente ama. É, Tudo que é isso. gerado ali, né? Sabe? É por aí. Então, a gente faz a nossa parte, né? A escola tem 3 mil alunos. Caramba, minha filha estudava numa desse tamanhozinho que você conhecia, tinha uma enfermeira lá, a nutricionista. Não, a nutricionista, gente. Aqui elas comem nuggets, comem hambúrguer, pizza, como se... Como faz, né? E ninguém conhece a minha filha, ela não sabe se expressar, chegou aqui sem falar nada. Né? Aí você começa a pensar assim, ela tá na hora do recreio lá, tadinha, sem saber, andando pra lá e pra cá, como é que vai ser? Como é que vai ser? Né? Eu vou te contar. Assim. Não me permiti ser essa pessoa, porque eu ia ficar louca. Então, o que eu fiz? Eu sou uma pessoa que, sem demagogia, eu sou uma pessoa gentil. E eu gosto de agradar, eu sou uma pessoa que faço essas coisas naturalmente. Eu falei, gente, a gente é tudo menos burra nessa vida, né? Vamos ali mandar um negocinho no dia da árvore, no dia do índio, no Halloween, não sei onde. E aí eu mandava para a escola toda. E aí todas as pessoas do office, os seguranças, os xerifes, o pessoal do staff que ficava lá no estacionamento, passaram a conhecer minha filha. E não era pelo valor, é pelo fato de lembrei de você. E cativar. O famoso cativar. E aí, essa semana, a minha filha, a gente precisou mudá-la de escola, porque a gente passou a ter alguns problemas por lá. Eu fui lá me despedir. Quando abriram o office, já estava todo mundo chorando. Eu vi nos seus stories. Eu fiquei emocionada junto com você. Me pediram para voltar e já tinham presentes para Valentina lá. Então, assim, você cria laços, sabe? Claro. Só que eu tive que... não é forçar esses laços, mas eu tive que me fazer presente. Eu sou room mom, eu virei parte do comitê. Você semeou para ter esses laços. Sim. Eu virei parte integrante do comitê de inclusão da escola. Eu estava ali dentro, porque se eu ficasse em casa pensando desse jeito, eu ia enlouquecer. Lógico. Então, você transformou, porque você podia ficar em casa louca. Podia. E aí você fez uma coisa positiva. Você fez uma coisa positiva, porque você está ali ajudando. Você começou a fazer parte de grupos que estão ali para ajudar os alunos em geral. E aí você vai construindo laços, mas você chega aqui, o americano não dá muito essa abertura para gente. Não, eles gente são sabe, mais... Eles têm outra cultura. Então, você tem que ali construir uma relação e rápido. É rápido. Tua filha tá ali, né? Eu moro aqui, há 7 anos aqui na minha rua. E o vizinho do lado aqui, que foi a Lívia que cativou, que ela ama ele. Ela chama ele de Neighbor. Best neighbor. 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 Né? Neighbor, você lembra? Então, assim, ele traz presentinho para ela e tudo. Ela brinca com ele, que foi ele que ela cativou. Então, aí acaba a gente conversando com ele também. Aqui do lado, oi, hi, tanana, e o resto não sei mais quem é. Eles não dão essa abertura pra gente. Não sei. É assim mesmo. Não sei, é difícil. É. Porque a gente vem de uma cultura que a gente sabe todo mundo que está ao nosso redor, na nossa rua. Entendeu? Aquela senhorinha, se você mora no prédio, você conversa com o porteiro, você conversa com o de cima, no elevador. Entendeu? Aqui não. É verdade. Mas é legal isso, tipo... a gente já tem isso, né? Aquela coisa, o americano é assim, o jeito dele é assim. Então, você vai numa escola, você vai ter essas pessoas que, às vezes, não vão te dar muita abertura. E aí, você passar por isso, vencer isso e falar assim, não, eles são assim, mas eu não sou. Então, você foi indo ali e amaciou.
né? Não, e é uma coisa que eu acho que a gente tem que tentar entrar mesmo, Jane, vou te dizer por quê. Porque a gente mora aqui agora. Não dá pra gente vir do Brasil e querer as coisas do Brasil aqui. Então, Não. a gente lá em casa, a gente tenta muito viver a cultura americana, tentar ao máximo. Se adaptar, tem que se adaptar, gente. É aqui, o Tem nosso que se lar é aqui. adaptar e também não tentar mudar. Querer que o outro seja, não, eles estão errados. Não, né? exatamente. A gente mora aqui agora, então eu tenho que... Tudo bem, tem coisas que são muito difíceis. Eu não vou comer feijão em lata, porque... Não, Que doce ainda, né? Eu consigo fazer o outro na panela do imigrante. A gente dá aquelas adaptadas junto americanizadas. Mas assim, eu não preciso só fazer compras no supermercado brasileiro. Tem muitos produtos. E com o tempo, você vai, né, tentando se adaptar. Você vai encontrando seu festa gosto. infantil. Só tem pizza? Ok, vamos começar A Valentina chegou aqui e não comia essas porcarias de jeito nenhum. Então, vamos começar uma introdução alimentar de porcarias, né, de comida americana. Porque a gente ia para Disney, ela ia para a escola, não comia absolutamente nada. Mas assim, nada mesmo. Ela só nos parques da Disney ela só tomava água. Eu levava 1,5 kg de tomate, 1 quilo de maçã, É isso aí. melancia estragava Que rápido, ela delícia. tinha. É uma delícia, mas é uma obrigação. Se eu não levo, ela não come. Que tem aquele Entendeu? hábito. E para o autista, o hábito... Muitas vezes uma mais rigidez, difícil. uma seletividade alimentar. E ela não queria experimentar coisas novas. Então, como é que faz? Numa festa não come nada, na escola não come nada. Então, você tem que se adaptar. Você mora aqui agora. Facilitar para todo ela mundo. também. Porque essa mudança foi por ela, mas tem que ser uma mudança que seja boa para todo mundo. Com certeza. A gente veio, mudou, estava sendo incrível para ela. E a gente combinou assim, falei, vamos passar um ano e entender se a gente se adapta ao Weston, se... Eu morava num bairro no Rio que é 10 vezes maior do que o Weston. Então, assim, será que a gente não conhecia? Onde você saía a pé, comprava as coisinhas, né? Não, e tal. o meu bairro aqui, não. O meu bairro não. Você precisava de carro para tudo. Mas no Rio você faz isso. Você tem, né, ali os centros e você resolve a sua vida. E aí você muda para o Weston, que não tem um grande supermercado, que não tem shopping, que não tem isso, que não tem aquilo. Como vai ser? Né? Vou me adaptar? Não sei. Hoje eu amo essa coisa pacata, amo os meus vizinhos serem patos e ter jacaré no lago e ter essa tranquilidade. Amo. É bom. Amo. A cidade toda desenhadinha. Toda desenhadinha. Né? Parece uma maquete, né? Uma cidade Linda. incrível. Se uma você cidade olhar linda. de cima do avião, você consegue ver que é assim, né? Como é que é perfeito. Exatamente. Mas tinha que ser bom para mim, para o meu marido, para ela. Para ela, check. Aí, vamos ficar um ano em Weston. Aí, dia 20 de fevereiro, saiu nossa autorização de trabalho, nossa autorização de viagem. A gente já não estava mais amarrada aqui. Estava fazendo exatamente um ano desde que a gente chegou. Aí, 20 de fevereiro, 13 de março começa a pandemia. Então, vamos ficar aqui mais um tempo. Nossa, e essa pandemia, né? Para quem está se adaptando, para quem Nossa. está, né, recomeçando, ela foi punk mesmo. E o que aconteceu? O meu marido, oficialmente, eu não me lembro se ele veio em setembro, outubro, alguma coisa assim. Ele tinha que ficar 3 meses, aí a gente aplicava para mudança de status e ficava mais 2 ou 3 meses sem que a gente saísse daqui para receber a autorização de trabalho, autorização de viagem. Primeira coisa, eu passei a ter um marido em casa, coisa que eu nunca tive. Nossa. O André trabalhava enlouquecidamente no Essa Brasil. pandemia me trouxe essa, como é que fala? Essa experiência. Experiência drástica. Eu chegava lá pro vizinho aqui do lado, brincando, o vovozinho Neivo de Lívia, né, como ela diz. Falava assim, nossa, se você encontrar um corpo na Lagoa Boiano, não assuste, porque você imagina, meu marido é anestesista, chega e sai sai 4h40 da manhã. Não, tem hora para voltar. Um belo dia eu me encontro Todos os dias. todos os dias com ele. Foi o que aconteceu comigo. O André, Eu pensei que eu ia enlouquecer. ele só encontrava com a Valentina meia hora por dia de manhã, porque ele saía e voltava, ela já estava dormindo. Da noite para o dia... Gente, ele parecia... Vocês são 40 a mais, acredito eu. É. Então,
Ele parecia o Urbano aposentado. O dia inteiro com a furadeira, um negocinho para consertar. Ai, meu negócio Deus. atrás de mim. Eu disse, meu Deus do céu, eu vou enlouquecer. A gente não aguenta isso, não. Eu vou enlouquecer. E aí, eu comecei a ver que o sonho da vida dele era entrar nos meus grupos de WhatsApp. Porque eu vim como estudante. Então, eu tinha as minhas amigas do curso. Aí, tinha as minhas amigas que eram mães de crianças autistas, que a gente já tinha outro grupo. E ele não tinha amigos aqui. Ele não tinha nem a turma do tênis, nem a turma que ia tomar uma cerveja, que ia tomar um negócio. Não tinha. E a gente trancada em casa. Eu falei, esse homem vai enlouquecer. Não, e o pior A também é que gente a gente não faz tinha falta. outro lugar para ir Mas também. a A gente nem gente- tinha lugar para ir. Não porque tinha tava pra tudo ir. fechado. A gente, mulher, a gente consegue, tipo, sabe, falar, eu preciso, eu quero ter amigas, eu quero encontrar com outras mulheres, eu quero fazer parte de um grupo de mulheres que são parecidas comigo, que estão passando pelo mesmo que eu. Eu acho que o homem tem uma dificuldade nisso aí, mas eles precisam. Também precisa. É. E aí, o tênis, que a gente estava falando ontem, Ó, foi fiquei com muito invejinha branca, tá? do Miami Nossa, Open. que... Ai, eu falei, até falei pra Frank, falei, nossa, olha aqui Ele meu foi legal. sonho de consumo. Foi Porque legal. foi o único esporte que eu me identifiquei na minha vida. Já testei vários. Ele ama. Mas eu tô ama. aprendendo esse ainda, sabe? E ele Daqui joga, um dia eu sou Ele Joga. joga muito, Joga. ele joga muito. que legal. E já jogava muito no Brasil. Aqui, com a história da pandemia, ele passou a ter mais tempo para jogar. Como é um esporte que você não tem contato com o outro, eles estavam liberados na pandemia. Você não Tava, cruzava com o teu parceiro. Fica cada um num lado da quadra, você não... Tava liberado. E aí ele começou a treinar. O nível dele começou a melhorar muito. E foi bom que te deu um sossego também em casa, né? Ah, posso jogar, pode jogar Por todo dia. favor. Agora. Se puder levar a criança, melhor. Mas eu não estou nem pedindo tanto. Não, mas só de você ir. Só de você ir, tá, Tá ótimo. ótimo. E assim, ele foi fazendo os laços dele, foi, sabe? E ainda teve outro porém. Nesse período, recebemos autorização de trabalho, ele passou a poder aplicar para empregos aqui, né? Gente, mas ninguém estava contratando ninguém. É. O povo tava mandando embora. Mandando embora, Exatamente. E exatamente. outra coisa, se a gente estiver, em qualquer momento, e vocês sabem disso, disputando vaga com o americano, a vaga nunca vai ser nossa. É. Por mais Realidade. competente, por mais capaz que a gente seja. Eles têm isso, né? É. E aí, ele aplicando, gente, para tipo 20, 30 empregos por dia e ninguém retornava. Então, isso foi mexendo com a autoestima Frustrando dele. ele. Isso. E ele dizia assim, gente, eu não E sou aí? bom. Gente, eu não tenho... Aí começa. Ele nunca verbalizou isso, sabe? Mas era o que eu sentia vendo aquela situação toda. Eu dizia, esse cara vai pirar. Ele está ficando estressado, o nosso dinheiro está acabando, que a gente veio programado para ficar um período, usar o dinheiro que a E gente trazer tinha. real uma para reserva. dólar já diminui bastante, né? Uhum. Porque quando daqui para lá tá bom, né? A gente pode até dar uma Conversa. sentadinha, mas vem de lá para cá. Não chega aqui nada. Nada. É, Nada. difícil. Nada. Mas as pessoas acham que sim. E acham, inclusive, que a gente ganha em dólar e gasta em real. É. Então, se você Tá diz todo assim, mundo aqui, ó. mas o salário mínimo lá custa $1.500. Mas consegue um quarto por 1.500 aqui em Miami. Não. Um quarto, As pessoas não têm noção. Quarto. Você não está falando de aluguel de casa, tá Não, falando de é um um quarto. quarto, É o preço de um quarto. É. Mas aí, na hora, elas pegam ali 1.500, multiplica por 5,5, 5,7, e dizem E assim, acha, caraca, uau. o salário mínimo lá são Nossa, R$6 mil. Mas eu esquece que tá pagando em dólar, que vamos supor, o arroz é $5, 11,50. entendeu? Sabe? Isso mesmo. É o quê? Prato fino? Não, o tio João. Tio João. 11,50. É mesmo. Eu já comprei de 8, gente. Como encareceu as coisas ultimamente. Não. Eu cheguei aqui, a picanha custava R$3,99 no Seabra. Hoje, por menos de 8 e pouco, você não paga. Não é, menina? Que a gente fazia até carne moída de picanha. Não né? é? Você lembra? Bife. Era a carne mais barata que tinha. Era mais barata que Quando a carne a gente moída. Era mais falava barato. isso lá no Brasil, o povo ficava assim, a gente falava, ué, aqui é picanha, minha filha. Aqui.
Se come picanha. Não, porque quer comer carne, come a picanha que é a mais barata. Tá mais né? barato. E assim, e não é ostentação, senão. Não. Né? É. Mas Não. é assim, a gente ganha em dólar e gasta em Gasta em dólar. dólar, E então, o custo que não é o custo de brincadeira. vida da Flórida é caríssimo. É caríssimo. Então, a gente me deparo ali com um cara muito capaz profissionalmente, mas que não se recolocava porque não estava abrindo oportunidades, né? Porque E aí o momento não estava favorável para aquilo. Não. E aí você está ali se adaptando a um monte de situações que você nunca parou para pensar. Tipo, a relação a dois no dia a dia. Uhum. No dia a dia, só você e ele, porque ele não está trabalhando, você também não. As terapias eu não precisei parar, porque era considerado... como é que chama? Não sei se era bem essencial. Alguma coisa de saúde, então você não precisava mexer E a terapia estava continuando a ser na sua casa. na minha casa. E, Na minha e a casa. Valentina chegou a fazer as aulas online, porque foi uma Não, bosta. não, Eu vou te falar a verdade, eu nunca vi isso na minha vida. A minha filha Ela entrou fez, no mas- kindergarten A sua filha online. tem idade da minha, então elas foram alfabetizadas. Não. Pelo amor de Deus, o Alfabetizadas que era na época da Aí pandemia. eu chamei a professora, falei, deixa eu te falar uma coisinha, fofa. A minha filha não falava, tá aprendendo a falar. E já pensou que futuro essa criança vai ter se eu estiver ensinando ela? Gente, porque a metodologia é completamente diferente. Gente, não Os tem fonemas são condições, diferentes, é. o jeito de ensinar matemática é diferente. E eu disse assim, essa criança está lascada. E ela não pode esperar eu ir para a escola aprender para me depois ensinar ela, não, minha filha. Exatamente. Então, eu chamei a equipe terapêutica e falei, olha, eu preciso de ajuda. Não tem nenhuma condição de eu ensinar essa criança. E aí, por isso, ela fez homeschooling, mas dessa forma. E aí, quando voltaram às aulas, a professora me mandou um e-mail. Falou, olha, dia 14 de agosto, eu nunca mais vou esquecer esse dia. Eu estava esperando com tanta ansiedade, que eu falei, quem vai voltar? Valentina. Na hora. Valentina vai voltar. Mas você sabe... Teve esse negócio. É. Lívia também foi a primeira. Na hora, antes da professora, antes de Termina terminar a o frase. e-mail, eu já estava mandando. Eu não tinha lido ele tudo, não. Estava respondendo Sim, já. sim. Lívia. Igual a Valentina. Já igual. pode levar e deixar aí na porta. Não, aí ela me Tadinha mandou... do meu peitinho. Aí ela me mandou por e-mail assim, você sabia que a sua filha não pode chegar a 2 metros de distância de mim? Você sabia que se ela tirar a máscara, eu tenho que ligar para você para vir buscá-la? Você sabia que se ela tossir, ou se ela espirrar, ou se ela tiver algum bad behavior, eu tenho que te ligar? Você sabia disso? Você sabia daquilo? Eu disse, aí lascou. Meu marido Nossa. falava assim, Dani, deixa ela lá, mas não sai do estacionamento. Já fica lá. Porque essa professora- Aposto. E essa professora, ela não só fez isso por e-mail, como ela me mandou mensagem de texto. Ela mandou por e-mail e ela me ligou para falar todas as regras do que ela podia e do que ela não podia. E ela se ferrou, porque foi assim mesmo. Não, ela não, tá você querendo te sabia- convencer? mas a gente é carioca, né? Tipo, Se ferrou. Lascou. aí ela ainda falou Não. assim para mim. Desculpa. Você sabia que a sua filha vai ser a única criança a vir para a escola? Eu falei, tem problema não. Tem problema não. Fica mais fácil para você. Melhor pra manejo. você. E aí eu falei, bom, não vai dar certo. O meu marido falou, não sai do estacionamento. E aí eu só pensava assim, vai tirar para comer um tomate. Valentina é louca por tomate. Vai tirar o primeiro tomate, ela não põe mais a máscara. Aí, tipo, 8 horas da manhã deixei, 9h30 recebo uma foto da professora com ela no colo, super felizes. Falei, gente, pra que toda aquela Pra que pressão essa loucura? psicológica que ela fez na minha Te cabeça? deixou tensa com aquela situação. Estressadíssima. E a partir daí ela nunca mais voltou, entendeu? Porque não dava. Aí, tudo bem. Ela voltou para a escola, foi ótimo. O André ainda continuava procurando emprego, ninguém contratando, ninguém. Ou então dizia assim, ligava e dizia assim, podemos marcar um appointment? Sim, podemos. 5 minutos de entrevista, gente. 5 de verdade. 5. Assim, tá, sua experiência toda no Brasil? Então tá bom. Out.
Aí acabou. E ele que já falava inglês ele também. super fluente, o André é daqueles mega autodidatas. Ele aprendeu sozinho inglês, aprendeu sozinho espanhol, Nossa, sabe? que legal. Ele Eu cheguei aqui só sabendo The Books on the Table. Não, ele é outro patamar, sabe? Ele é incrível. E aí, com o tempo, ele foi contratado por uma empresa. Hoje a gente sabe que estava desvalorizado em termos de salário e tal, mas foi bom para mudar os ares, foi bom para ele ver Ele que ele era começar, capaz, para ter ali Pra dar um gás, no currículo. né, nele. Tem experiência, sabe? Numa empresa americana Numa agora. empresa americana, ele era diretor financeiro, então assim, já entrei no mercado. É, E aí, importante era isso. Exatamente. E a entrada. partir daí a coisa foi, Flui. sabe? Então hoje a gente ele já está super bem, já está recolocado, com Ai, que salário. maravilha. E está super satisfeito onde ele trabalha. Mas dizer que não foi fácil, que foi fácil é mentira, sabe? É aquilo que a gente brinca. Mas é a porque Globo não também, mostra, né? Mas é igual aqui, a gente sabe das histórias assim, porque que, né, eu falo que a gente tem um trabalho também que meio que de fifi, que a gente escafunge um pouco a vida dos outros, Mas é isso, entendeu? Mas quem vai imaginar a sua história? Quem vai espelhar em você se você não contar? Porque quem olha de fora, assim, às vezes você coloca achar que tá uma fácil. coisa, uma foto lá no Instagram, uma coisa assim, pensa assim, nossa, É fácil, que vida linda. É rica. Entendeu? É Porque rica. acham que a gente muda pra cá. Todo mundo é rico. E que o dinheiro nasce no canteiro, né? E que você não passa, desculpa, nenhum perrengue para vir, nenhum perrengue Pra aqui. continuar aqui. Não, acham que é muito fácil. Ninguém vê Gente, os bastidores, né? Gente, eu resolvia, em 2021, ali no final do ano, eu resolvi que eu ia trabalhar. Aí eu, né? Vou entrar no mercado americano. Você, né? Estou me sentindo apta. Aí peguei lá meu currículo, fiz e tal, botei o que eu achei que era. Porque, assim, nossa experiência no Brasil é bacana, mas não quer dizer que vai fazer com que as pessoas nos contratem aqui. né? Não... Pouco importa a sua formação. Eles querem saber Tem que se saber daqui. você está aplicando para quem faz para empresa de caneca, não querem saber se você é dentista. Entendeu? É. Aí, lá fui eu. Falei, vou aplicar. Aí vi o que eu posso fazer, né? Nem sabia o que eu podia fazer aqui. Falei, vou trabalhar na Michaels, vou trabalhar na Hobby Lobby, que são as lojas que eu mais adoro aqui. Falei, vou trabalhar nessas lojas. Aí fiz lá meu currículo, entreguei. Aí já marcaram uma entrevista, falei, Logo. carreira internacional. Né? Nossa, foi Carreira- fácil demais. carreira internacional, Que isso, que chique. É só o começo. Não é? Que chique. É só o começo. Já vou entrar pro mercado de trabalho gente. internacional. Eu ganhava $11 a hora. 11. E eu estava me sentindo a rainha da cocada preta com aquele emprego. Falei, eu sou capaz, sabe? Porque até então, a gente assume um papel aqui. Não é que a gente não possa fazer tudo o que a gente faz aqui. É claro que a gente pode, é claro que a gente faz, é claro que... Mas aquilo que a gente estava conversando, quando a gente muda e a gente fala que aqui a gente não tem apoio, as pessoas pensam, tá reclamando porque a Dondoca não tem empregada. Não é da empregada. Não é da empregada. É assim, é que no final do dia você tem que cortar a sua grama, você tem que fazer um retoque na parede, porque senão vão te cobrar $4.000 para pintar um quarto. Você tem que Isso. aspirar o seu carro, porque senão você manda lavar por $30 e nem aspiram dentro. Não fazem nada. E aí você tem que limpar a piscina, aí você tem que não sei o quê, você tem que não sei o quê. Quando você vê, você não parou um minuto e não fez nada. Eu tô agradecendo que o dia tem 24 horas. Porque senão, se tivesse mais, eu tinha mais coisa para fazer. E eu não sou máquina. É muita coisa. Entendeu? É E eu muita não coisa. sou máquina. E você precisa viver isso para entender. Porque senão você acha que o problema é só a falta de ajuda. Eu falei, não, gente, o fato de não ter ajuda na cozinha é o mais simples dos problemas. Não é nada. Você passa a comer a comida congelada, entende porque eles comem o pirê congelado, o pirê em pó, o feijão em lata. Você passa a entender isso. Passa a entender. É a Você tem- necessidade. de verdade. É a necessidade. Tem que ter uma vida prática. Sim, Né? tem que ser prático. Senão, o teu dia não rende, você não... Quando você vê, você não fez nada. Não funciona. Fora 1 milhão de coisas que vão surgindo ao longo do dia e é você que tem que resolver. E aí, numa dessas, eu falei, bom, vou trabalhar.
Valentina fica na escola ali de 8 a 1h30, porque eu pego ela um pouquinho antes para fazer terapia. Vou arrumar um emprego. É essa hora que eu tenho pra me Não é? trabalhar. Tipo, né? Executiva de muito sucesso. Tomar banho, levar a filha pra escola. Não é? E já ir direto pro meu trabalho. Meu trabalho. Era um momento que era meu, sabe? Mas era algo isso é que eu estava gostoso. fazendo por mim. E eu... Chegou um ponto que eu estava precisando fazer algo por mim. Isso. Porque essa coisa de malhar não é minha praia, né? Eu malho porque eu preciso, eu malho, né? Na força do ódio. Na força do ódio. Eu não tô conseguindo nem na força do ódio. Eu só quando faço promessa. Nossa, eu acho que até assim eu falho. Nossa, E aí, difícil. desculpa, eu falei, vamos lá, vou trabalhar. Aí fui. No primeiro dia, olha, você tem que fazer esses cursos online. Eu falei, tá bom, vamos lá, o dia inteiro curso online. Eu falei, gente, que coisa sacal, mas faz parte do treinamento. Como se eu fosse... Chique, eu tenho treinamento na primeira semana. Exatamente. Tá? Ó, obrigada de nada. No segundo dia, eu estou numa reunião com a minha chefe, me liga da escola. Daniela, é a nurse. Eu falei, é quem? A nurse. Valentina está tossindo. Você pode vir buscá-la? Eu falei, Senhor. conta pra mim, que opção eu tenho? Tô trabalhando, tô no meu Como trabalho. é que eu faço se... Não, ela já está aqui na enfermaria. Esperando. Aí eu falei, ok, né? Peço desculpas. Eu falei, gente, minha carreira internacional tá indo por água abaixo. Tá acabando. No segundo dia, eu já No tive segundo que dia. pedir dispensa. Mas tá bom. Você contar que você vai lá buscar, na época ainda do Covid, Covid. você ainda tinha que ir lá fazer a teste, porra teste do depois. exame Não. nas crianças, porque não podia tossir. Aí era assim, pega hoje, terça-feira. Na segunda já foi ok. Na terça, aí você agenda um teste para pelo menos quarta ou quinta. E leva 2 ou 3 dias para resultado. Você perdeu a semana. Aí você fica a semana toda com a criança. Não, esse negócio tava foda. E a escola da Foda. Valentina era um negócio de louco. Eu não conheço outra escola por aqui que tenha sido daquela maneira. Eu não sei quantos testes a Valentina fez. E aí, eu falei, tá bom. Aí veio primeira quinzena, meu cheque. Que chique. Lembra quanto eu falei que eu ganhava por hora? $11. 15 dias eu trabalhei. Eu recebi 80. Como que foi isso? Que matemática 80. Não tô compreendendo essa conta. $80. Eu tenho guardado. Falei, esse é meu primeiro cheque nos Estados Unidos. Tirou foto. Tirei, tá guardado. Guardado, Isso, depois tem, mas tá... quarta, porque isso... Mas assim, aí eu vi que Lembrando. minha carreira internacional tinha acabado. Fiquei ali 2 ou 3 meses, mas não deu, gente. Porque... Não valia a pena. Não é só valer a pena, mas eu acho até que eu teria insistido, mas era um tempo que era meu, mas eu não tinha nem o controle do meu tempo. Porque ora é um negócio que chegou, era a Valentina com tosse. Aí um dia eu perguntei para a professora, falei, vem cá, me conta, qual é o critério? Quantas Da tosse. tosses? Pode tossir quantas vezes? Quantas vezes no dia, por favor? Juro. Eu perguntei, quantos espirros são considerados, são necessários para eu vir buscar a Gente, criança? não, a gente tinha medo. Você lembra que a gente tinha medo de espirrar na rua? Nossa, Naquela e era? tossi. Eu sou Tossi, muito você tossia, alérgica, você então eu tô sempre Olhava tossindo. pro lado. Tipo, já tá todo mundo assim, né? Gente, é só tosse, eu tenho alergia. É, A gente já dava desculpa para as polinização, pessoas. E as pessoas... Não, Gente, foi triste. Foi bem louco. Foi triste. A Valentina, com essa questão da pandemia, como é que foi? Ela sentiu muito essa diferença, assim, no geral? Por causa da rotina, mudou dentro da casa? A Valentina tem algumas facilidades. Ela é uma criança feliz. Ela gosta de brincar, ela gosta da farra. Ela é uma criança que... Agora já tá no meio das outras pessoas. Ela gosta de socializar. Ela, às vezes, não sabe como socializar. Então, principalmente, ela está numa fase de querer amigas, sabe? E é uma fase que a gente, que não consegue ajudá-la mais do que pode... Sabe aquela coisa, se você pudesse, você comprava um amiguinho para sua filha? Porque ela quer muito isso, de brincar. Então, ela chega no supermercado, ela olha alguém da idade dela, uma menina... Ela se identifica e quer. Oi, meu nome é Valentina. E fica parando na frente da criança, a criança fica apavorada, porque é uma criança atrás da outra criança. Então, a gente tem que explicar, você tem que pedir, perguntar se ela quer brincar com você. Aqui você não pega nas outras crianças, e ela
ela não pode ver ninguém chorando, que ela quer abraçar, ela quer beijar. Traz pra Lívia, né? Que lindo, gente. Traz Não, pra ela Lívia, ela vai amar. Traz ela- pra brincar com Lívia. Ela Essa vontade. adora isso. Só que as crianças não sabem como lidar, né? Então, assim, não, ela não sentiu, ela não tem essa dificuldade de mudança de rotina. Não, ela super se adapta. Então, a gente viaja, tá tudo bem. Se tiver que comer todo dia no McDonald's, para ela tá tudo bem. Se não tiver McDonald's, tá tudo bem. Ela come a comida de casa, ela come fruta, ela come tomate, ela vai... Ai, que maravilha. Mas você Pelo acha menos é que bem isso maleável. dela Ela é ser, super. dela ser maleável é porque vocês trabalharam nisso para não criar rotinas tão assim rígidas, assim, ou cada criança é diferente? Tipo assim, tem crianças que têm aquela Rigidez. rigidez muito forte. Eu acho que um pouco dos dois, tá? Eu não sei te dizer hoje, baseado no fato da Valentina ter começado a fazer terapia muito cedo. Então, pode ter uma influência da terapia? Pode. A gente não tem essa rigidez em casa. Isso pode ter influenciado? Pode. Mas pode ter vindo com ela, assim como eu conheço algumas crianças que têm muita rigidez, e rigidez, às vezes, bobas, assim. Crianças que não conseguem mudar a luz do quarto, não conseguem mudar de sala de um ano para o outro. A Valentina não tem isso. Mas eu acho que, no caso dos autistas, as características são muito individuais. Então, assim, tem crianças que têm umas restrições, tem outras que têm outras. E você não pode botar tudo no mesmo pacote, sabe? Então, assim, porque somos indivíduos, né? Então, assim, tem uns que dormem melhor, outros dormem menos, outros são mais rígidos, outros... Então, eu acho que é mais por esse lado do que... Claro, as terapias estão aí para quebrar e ajudá-la e dar suporte em todo o que ela vem precisando, mas eu acho que essa rigidez já não veio com ela, sabe? Entendi. Eu acho que... Da personalidade dela. Sim. E eu tô para te perguntar, como é que a fala dela foi mudando aí depois? Porque você iniciou tudo ali, né? A questão da fala foi que te chamou atenção e tudo. Dos 2 anos e meio dela, que foi quando você recebeu o diagnóstico, para hoje, a Valentina com 8 anos, como é que foi essa evolução? Ela está falando hoje... Tá, hoje ela fala. A língua dela é o inglês. Ela foi toda ensinada em inglês. Até porque aquilo que a gente estava falando, veio para cá, aqui se fala inglês. E foi uma coisa que botaram para você, porque eu já ouvi muita, assim, até pessoas, assim, brasileiros que têm filho autista, e igual eu falo português com minha filha. Ela Pra ela também saber os fala, dois ela idiomas. desde quando nasceu para saber os 2 idiomas. Foi feito assim, tipo assim, vamos cortar, não tem português Não. e vamos ficar só na, O que na língua, acontece, Flávia? no inglês? Não, com a gente foi um pouquinho diferente. Se eu quero que ela se comunique com a gente, eu preciso falar com ela em inglês. Porque ela não sabe me responder em português. Então, a gente fala, porque, por exemplo, se eu digo para ela, abre a porta, fecha a porta, põe isso no lixo, põe na geladeira, põe na pia, ela vai fazer. E ela é obediente? Ela sabe obedecer comandos. Obediente, eu não sei o que você está querendo. Que também tem a idade, né? Porque Não, tudo não, também ela- é idade. não, Agora, ela aqui em é casa obediente. estamos assim, é obediente quando convém. É meio isso, assim. Não é que seja obediente, não. Mas faz o que eu peço. Segue comandos, consegue entender os comandos. Porque tudo... O que acontece? Quando você tem um filho autista, você aprende que tudo que uma criança típica aprende imitando, aprende pelo exemplo, a gente precisa ensinar. Tudo. Desde coisas simples, como se vestir, como pentear o cabelo, até lavar o prato, botar na máquina, tirar da máquina, acender a luz. Né? Você precisa ensinar. Ela vai aprender. Enfim, Valentina consegue aprender. Nem todas têm essa Tem a mesma facilidade. facilidade. Mas ela consegue. Então, Mas então ela responde assim, a comando. Você vai e fala alguma coisa com ela vai te responde. Mas como que ela comunica, assim, vamos dizer, com os coleguinhas na escola? Ela tem uma comunicação assim... Ela diz, eu quero brincar, ela diz, me dá não sei o quê, eu quero isso, ou tipo, please stop. Tipo, alguma coisa que incomode. Colocando limites. Ela pede para brincar. Então, assim, ela consegue se comunicar. A nossa grande dificuldade era
passar aperto, sabe? Tipo, como é que a gente não quer que filho passe, né? Então, assim, Eu fico muito pensando nisso, porque eu sempre, quando meus filhos começaram a ir para a escola, a gente fica numa preocupação quando eles não estão se comunicando direitinho, se eles vão saber contar pra gente que aconteceu alguma coisa na isso escola. ela não consegue fazer. Eu Então, pergunto, isso como dá uma foi o seu dia? frustração pra gente, né? Aí ela diz, foi um dia feliz. Aí eu fico perguntando, desde Mas sempre... já falou alguma vez não foi um dia bom? Tipo, foi Não, um dia triste? já aconteceu, ou- por exemplo, já aconteceu num período que a gente passou a ter problema com a escola, dela se morder. Ela não conseguia se expressar e ela passou a se morder. E foi um período, assim, de muita angústia, porque ela não conseguia expressar o que estava E incomodando você ela. não estava descobrindo o que estava rolando. Porque não estava nem aí prestando atenção, né? A gente precisou mudá-la para uma escola menor, para que a coisa funcionasse. Mas ela E é do normalmente... governo, a nova. Do governo. E aí ela normalmente consegue... não consegue ainda... Você pergunta, você está feliz? Ela diz que está feliz, está certa, ela consegue se expressar, mas não consegue dizer, olha, hoje fulano porquê fez isso, fez fez isso, aquilo. Hoje Beltrano não parou de fazer barulho quando eu queria que ele parasse. Não, isso ela não consegue ainda. Você já passou por alguma situação, assim, dentro da escola, ou até fora da escola, de bullying? Não, Você sentiu que ela estava sendo, sabe? não. Alguém estava fazendo alguma coisa que ela não gostasse? Engraçado você estar falando disso, porque eu venho pensando muito nisso. Amanhã é o dia da conscientização mundial do autismo. E eu vejo muitas pessoas fazendo relatos e muitas pessoas falando muito sobre isso, de preconceitos que as crianças tiveram, ou de bullying, ou de coisas e atitudes que não foram bacanas. Eu não posso reclamar. Gente, não posso. Eu sempre tive pessoas muito especiais ao meu redor, sabe? Ai, que Pessoas bom. que faziam questão de incluir a minha filha desde sempre, sabe? Então, assim, pequenininha, a gente morando no Brasil, a Valentina já tinha ido dormir na casa dos amigos e eu vejo relatos. Minha filha não foi convidada para festinha. Não, nunca houve isso. Valentina Nossa, tinha absurdo 2 isso. festas por final de semana. Loucura. Às vezes ela não sabe meio como lidar e não sabe mesmo. Mas a gente está ali para ajudar, a gente Para está ali para... contornar. E que e bom saber como também é. que vão colocar assim, coisa de Deus colocou no seu caminho também pessoas boas, porque Sim. né, não chegou a esse ponto, porque eu sei que muitas pessoas, muitas mães passam por situações que sabe, pesada, de exclusão, né, de um monte de coisa. E isso é muito complicado e é um cuidado muito grande que eu tenho, principalmente por ter uma página no Instagram e por falar sobre isso, as pessoas me colocam num lugar de muito privilégio, né? Por estar podendo estar aqui, por estar podendo oferecer esse tratamento para a Valentina. O que acontece hoje? No Brasil, infelizmente, quem não tem condição de pagar um plano de boa saúde, terapia. quem não tem condição de pagar esse particular, não tem acesso à terapia. A terapia eficaz, a terapia... Mas a mentalidade está mudando. Já começou-se a ver que se a gente tem... e é uma teoria que o médico dela fala muito sobre isso. Se você tem ali 2 horas disponíveis para ceder para a criança de terapia, e que a gente sabe que não é nada, capacitem os pais. Porque a mãe vai multiplicar esse número de tempo. horas. Verdade. E essa eu acho que é a grande diferença da terapia aqui. Quando eu falei que os pais precisam estar fazendo parte do processo, é sobre isso. Hoje a Valentina faz 3, 4 horas na escola, mais 4 horas em casa, dependendo do dia, mas gira em torno disso. Em casa e na escola, todas pelo governo? Não, ou nada particular? pelo governo. Nada pelo governo. Não, ela tem pelo governo fono e TO na escola, mas esse é um ponto, se vocês me permitem uns minutinhos para falar sobre isso. É o seguinte, as pessoas que estão vindo para cá acham que o governo tem que oferecer terapia. E não é assim que funciona, tá? Senão a gente teria o melhor dos mundos. Um país desenvolvido, um país com segurança, com educação, com economia, com todas as coisas boas que a gente tem nos Estados Unidos. E ainda chego aqui como imigrante e consigo terapia do governo. Não é assim. Aqui você precisa de um plano de saúde e um plano de saúde que cubra a terapia. A terapia. Tá?
E essa terapia que é coberta pelo plano de saúde é o ABA, essa que precisa de muitas horas de intervenção. Mas fono, TO, crianças que precisam de fisioterapia, isso não está coberto pelo governo. Pelo ABA. Não, pelo seguro. governo. Pelo seguro. O Ok. ABA tá coberto por alguns planos de saúde, não são todos. Mas não é como as pessoas acreditam, né? Você tem que vir. Para ter um seguro, você precisa vir suportada por um visto que te permita contratar um seguro, que te permita ter acesso a isso. E, a partir daí, você contrata uma empresa de aba, né, que é essa terapia, e ela, sim, vai te oferecer esse número de horas que a criança precisa. E essa aba é feita em casa. Sim. Essa não vai para a escola. Não, ela pode ir para a escola. Pode? Ela pode ir para a escola, mas você oferecendo a criança para a escola. Não necessariamente a escola tem que aceitar isso. Que fique uma coisa clara, meninas, porque parece óbvio, mas quem está vendo do outro lado acha que tudo aqui o governo tem que. O governo tem que deixar meu filho... Não, aqui não tem isso, gente. Não tem isso e está tudo bem. Não, o governo não tem que nada. Ah, porque o meu filho é autista, será que ele vai... Não, não vai. Não vai, não. Ah, mas a escola privada tem que aceitar o meu filho. Não. A escola é minha, eu faço o que eu quiser, eu aceito quem eu quero. É assim que funciona aqui. É isso mesmo. É assim que funciona isso aqui. mesmo. E é isso. Tipo, uma escola privada, ela pode falar que não vai aceitar Com uma muita criança? naturalidade. Com muita naturalidade. Mas é porque eles estão tão aptos? Ou eles não têm uma estrutura? Eu não sei, Jane, mas eu vou ser sincera com você. Se alguém me diz, eu não quero seu filho aqui, Eu também não vou querer meu filho lá. você entendeu? Com Ou não estão certeza. preparados, ou não tem Com profissional certeza. Eu não vou brigar por capacitado. isso. Eu também não vou brigar por isso. Uhum. E você ainda paga por isso. Né? Uma É, escola a escola privada que não privada- custa menos de 1.200, né? $2.000. Então, assim, ainda não vou pagar por isso para correr o risco do meu filho não ser aceito. Não ter gente apta a lidar com ele. E não ser bem tratado. Isso tudo. A educação pública, na educação pública, eles são obrigados a aceitar. Não necessariamente em todas as escolas. Existem algumas escolas, e aí eu falo baseado no meu conhecimento, que eu sei quais são, né? Algumas escolas têm programas para autistas, outras não. E eles podem te direcionar para alguma que tenha. A pública também pode falar que não aceita? Não, ela não pode falar que não aceita, mas ela pode te direcionar para uma Pra que seja outra. mais apta. Ah, A tá. gente passou por isso, eu vim para cá, escolhi minha casa, porque tinham me dito que tinha uma escola que era muito boa, que seria boa para Valentina. Eu mudei não, eu fui até a escola, fizemos uma reunião, e elas me disseram, olha, pela avaliação que a gente está fazendo da sua filha, essa outra aqui Vai ser melhor. é melhor e mais indicada para ela. Porque, além do quê? O governo e o condado não são obrigados a te oferecer o que é melhor. Eles são obrigados a te oferecer o que é mais apropriado para o seu filho. E é melhor até que existe essa clareza. Por quê? Não adianta você botar... A minha filha, por exemplo... Gente, é muita coisa. Parece que tem que É ter muita faculdade para coisa. essas coisas. É muita informação. E aí, Muita informação. por exemplo, a minha filha vai para uma turma regular. Ela está numa escola pública regular, mas num cluster, que é uma turma menor, com 8, 9 alunos. E são autistas? No caso dela, todos autistas, porque ela está numa escola que tem programa para autistas. Mas ela, inicialmente, estava numa outra escola. Então, vocês imaginem a situação. Uma criança imigrante acabou de chegar com um monte de problemas comportamentais, numa turma com 30, uma professora que não é preparada. Não, gente, não dá. Não tem Quanto condições. tempo vocês acham que essa professora ia me ligar? Quanto? Então, assim, Não ia acontecer. você acha que ela dá conta dos 30 sozinha? Não dá. Não, Você imagina 30 mais a minha filha. não. Então, assim, não adianta você querer também ficar Brigar. batendo, sabe? Dar aquele Dar murro em ponta ponta de de faca, faca, sabe? A gente precisa saber o que é mais indicado para os nossos filhos também, E sabe? a gente realmente, a gente tem que ter um psicológico para entender, para assimilar, para absorver e para tudo, né? Hã? A gente tem que Você facilitar. é fera, não. Dani. Tem que Não sou não, Você sou é não. fera, mulher. A Não, gente tem sou- que facilitar para a gente e para os nossos filhos. É isso aí. Mas eu tenho uma pergunta muito essencial para você.
Claro. Que seria assim, hoje, Uhum. se eu recebesse um diagnóstico de autismo para minha filha, qual conselho, como você me acolhesse, assim, me dando umas palavras e me dando um caminho, uma indicação, sabe? Desse uma clareada, sabe? Em cima de mim tá aquela nuvem, assim, que eu não tô conseguindo enxergar nada. Uhum. Você, com sua experiência, o que você falaria para mim? Hoje eu recebi esse diagnóstico, tô, assim, sem Perdida. caminho, perdida. O que você O que eu te falaria? diria? Que é difícil, porque a gente não tem controle do desconhecido, mas não é o fim do mundo. E a gente pode ser feliz, e a gente pode... Deixa eu ver. A gente pode ser feliz e a gente pode... só precisa desconstruir algumas ideias que a gente teve. E a gente pode oferecer o que é melhor para os nossos filhos com o que a gente conhece, com o que a gente tem. E eu estou aqui para ajudar. É normalmente o que eu faço. Exatamente porque já passei por isso. Exatamente porque eu sei que esse primeiro momento é turbulento. E você não teve ninguém para fazer isso por você? Teve? Assim, eu falo assim, de chegar e te acolher. Porque muitas vezes teve. Tive. Porque muita gente não tem, você sabe, né? Muita gente não tem. Em vez das pessoas se acolher a pessoa, começam a metralhar, né? A Eu julgar. recebo muitas perguntas assim, mas a filha da minha vizinha tem um negocinho, você acha que eu falo? Não. Sabe por que não? Porque essa mãe já ouviu. Essa mãe já percebeu. Você pode, e eu falo sempre sobre isso. É verdade. Essa mãe sabe. Sabe? Ela pode estar tão confusa ou tão atordoada que ela não sabe o que fazer. Mas se é mais um apontando o dedo, se é mais um criticando, se é mais um... eu sou uma pessoa que eu sou aquela da terapia, sabe? Assim, eu sou mãe raiz. Eu amo terapia. Eu também. Amo terapia, E já teve época que eu tive 2. Eu acho que todo mundo merece fazer terapia. Doida eu não ia ficar nunca, porque eu tinha 2. Eu acho que todo mundo merece fazer terapia. É um carinho, né? É bom para todo mundo. E nesse momento é confuso. E vou falar uma coisa para vocês. Muitas vezes, o mais difícil é você ter que ficar provando para as pessoas que você não está louca, que você não está vendo coisa onde não tem, existe. mas porque testam a gente o tempo todo. E a nossa família é quem faz isso. Os amigos próximos é que, sem querer, fazem isso. Tudo é claro numa... Não há nem maldade, tentar nem ajudar. nada. Eu sei. Mas esses é que deixam a gente doida, porque é para eles que a gente precisa provar. E, na verdade, essas pessoas não é que tinham que nos dar suporte, mas supostamente seriam. Então, é mais fácil você ter essa acolhida de alguém que você não conhece, de alguém na internet, de alguém que passou por isso, do que dentro de casa. Mas como que essa pessoa... Porque eu acho que, às vezes, as pessoas não sabem. Igual você Não falou sabem. assim, esse Não é exemplo por que você maldade, deu da né? vizinha. Ah, será que eu falo? Não sei o que e tal. Às vezes é um parente. Qual que é o jeito certo? Não existe jeito certo, tá? Também acho O que que não. acontece? Eu acho que, falando em jeitos e falando um pouco de inclusão, né? Que isso não deixa de ser inclusão. O primeiro ponto tem que ser assim, você perguntar. Não, ninguém tem problema em falar sobre isso. Mas esteja preparada para ouvir. Esteja aberta para ouvir. Às Pra vezes é só acolher, isso. né? Pra acolher. Para acolher, não para aberta pra Às vezes atacar. é só isso que a sabe? pessoa está A querendo. pessoa não quer mais alguém que diga, mas olha só, ele está com atraso na fala. Ela sabe disso, sabe? Olha, ele está ali pulando num pé só, ele está ali girando a rolinha. A mãe já viu isso, gente. Ela já viu. Ela precisa de alguém que diga assim, leva o seu filho lá em casa para brincar. Uhum. Deixa eu ficar com ele 10 minutinhos para você tomar um café. Uhum. Ou me conta um pouquinho, como é que você descobriu que ele tinha algum atraso? Esteja preparada para ouvir.
O resto, a gente já tem. O resto da sociedade Já é te cruel. joga. É cruel. Para vocês terem uma noção, quando eu cheguei do consultório com um diagnóstico na mão, a minha sogra, que é alguém que eu não tenho nenhuma dúvida do quanto nos ama, do quanto ama meu marido, do quanto ama minha filha, estava na minha casa e me disse, olha só, tem um outro cartãozinho desse cara que me disseram que é muito bom para você ouvir uma nova opinião. E eu disse para ela, e naquele momento eu sabia que ali eu sabia o que fazer, que não ia adiantar mais eu ficar andando plantando bananeira, o da casca, chá No de fundo, cáscara você já sagrada. sabia, você só ouviu a resposta. Mas no assim, seu íntimo lá já sabia que era mas aquilo e você ouviu a quis resposta. me mostrar que, tipo, você pode ouvir uma outra opinião, de repente... E é fácil isso. Ela queria rejeitar aquele diagnóstico. E não, tipo, não fez por mal. Eu sei. Não. Não Porque é a por gente, mal. aquilo que a gente estava falando, a gente não quer ouvir que o filho tenha nada, né? E ela também não queria que o Não, neto passasse claro, por certas Claro, coisas. então assim, assim como ela, muitas pessoas, não, mas hoje eu te dizem assim, não, mas é leve, né? Ela nem parece autista. Gente, autista não tem características, não é sindrômico. Não. Então, assim, você vai olhar uma foto bonita, a criança, né? A foto é perfeita, a criança é típica, não tem isso, não tem aquilo, de características de crianças com síndrome. Então, assim, eu acho que o importante é esteja aberta, sabe? Ensine aos filhos como lidar. Vai tumultuar a brincadeira? Vai, mas ali de vez em quando, pega uma brincadeirinha boba, traz a criança, convida para uma festinha de aniversário, faz uma corrida de caça ao ovo, sabe? Ou esteja disposta a ouvir. Isso eu acho que é o mais importante. Eu acho que é mais do que você atacar. Porque essa mãe já está tão na defensiva, ela já está tão armada, ela já conhece as respostas, ela já se preparou. E aquilo dói. Dói. E às vezes você está falando ali, você não sabe quantas outras pessoas já falaram aquilo ali E também. muitas vezes, gente, o que acontece? A gente tem que provar que a gente não está louca para os maridos. É verdade. Porque quando a gente comecei a investigar a Valentina, chamei o meu marido e falei, senta aí. Senta aí, porque eu estou percebendo isso. Lembra que eu falei que ele só encontrava a Valentina 60 minutos de manhã, antes do trabalho? Final de semana, a gente tem uma vida social. vai sair. Então, assim, ela está sempre feliz, está sempre brincando, então era difícil perceber essas características. Eu falei, senta aí. O negócio é o seguinte, está acontecendo isso, paraná. Aí a gente ia sair de férias e passamos um final de semana, uma semana, na verdade, no Clube Med, e passamos a semana inteira avaliando a criança. Olha só, caiu, check. Ela fez isso, check. Não sei o quê, parou de falar, check. Não. Aí fomos para a internet. E aí a internet... Te né, vem com... um laudo diagnóstico assinado. E aí, dali... E muitas vezes assustador. Assustador. Eu parei, Google não Doctor vejo é mais terrível. nada. Não, e não é para ver, gente. Não é para leio, ver. não quero saber. Não é para ver. Vou pra Converse com Barça. outra... Antigamente não Ia era pra Barça. Então, assim, o meu marido foi muito parceiro. Falou, eu não percebi isso, mas vamos lá. Se você tá, sabe, vamos junto. A gente, Se você está vendo, eu a confio em gente você. tá nessa. Vamos sair de lá, fomos para o consultório do pediatra, e aí ele começou a investigar e tal. Mas, assim, muitas vezes a gente tem que estar ali provando que ela parou de falar, ou que ela tem... tá com movimento repetitivo, ou que tá com ecolalia, para o pessoal próximo. Então, assim, você fica o tempo É todo... desgastante. É muito, tendo que provar que você não tá louca, que você não tá vendo cabelo em ovo, sabe? Então, ter alguém que te acolha, não é passar a mão na cabeça. Porque você tá com tanta turbulência, ainda você tem que passar por esse estresse que você tem que... Você tem que ser ouvida, você imagina? Eu tenho que ser ouvida, eu tenho que ser acreditada. E se passar ainda por uma mentirosa, sei lá, que você tá ficando louca, você imagina, é muito... Você isso não tem estraga essa voz, emoção. assim, parece que... E você se culpa, porque a maternidade gira em função de culpa, de estar vendo coisas que não existe perante a sociedade, porque ninguém te dá credibilidade. Os médicos também não confirmam um diagnóstico de nada. Então, assim, você está o tempo todo tendo que validar, sabe, a tua palavra, validar a tua opinião, validar. E isso cansa. Cansa, Isso cansa. esgota. Sabe? Então, assim,
essa eu acho que seria a maior dica que eu poderia dar. Tipo, pergunte, se interesse, acolha, esteja disposta a ouvir, sabe? Ensine aos teus filhos que ela é diferente. Mas ela pode ser igual, né? Não é ser igual, mas ela é diferente como você, igual, diferente como ela. Todo mundo é diferente, Todos né? somos diferentes. E ela tem as características da diferença dela, do jeitinho dela de ser. E é isso que eu acho também que tem assim que... como a gente hoje... Os pais têm que ensinar os filhos. Assim como hoje a gente tem aquelas amigas que... eu tenho amigas que a gente fala de trabalho, eu tenho amigas que são ótimas para tomar café, eu tenho amigas... Os autistas também vão ser assim, sabe? Tipo, dá para fazer umas coisas aqui, não dá para fazer outras ali, tá tudo bem. E tá tudo bem. Exatamente. Ninguém quer um padrão, né? Mas a gente quer que os nossos possam ser incluídos também, porque também são crianças, sabe? Eu aprendi com ela a não sofrer por coisas que estão por vir, porque senão a gente pira. Sabe por quê, Flávia? A Valentina é de uma geração de crianças autistas que, assim, lá atrás, tudo que a gente conhecia até quando ela nasceu e parou de falar e a gente começou a investigar, o único caso de autismo que a gente conhecia é do Dustin Hoffman, no Rayman. Muito estereotipado, muito rígido, muito rigoroso, muito gênio. E aquele tipo de autismo que é o gênio, que as pessoas falam, o Messi é um gênio, o Einstein era um gênio. Isso atinge, tipo, 1% da população. Aí você fica com um falso... E a maioria, gente... O que acontece? A gente nem quer que os nossos filhos sejam esses gênios. Eu vou dizer por quê. Quando ele é gênio, ele acaba tendo um interesse muito restrito por algo específico. E não abre, não consegue se visualizar. Então, assim, a gente só quer que ele seja ali mediano, não quer bom em nada, não quero um gênio, não quero normalzinho. Uma pessoa Se precisar repetir, repetiu. Se não aprender, tá tudo bem. Mas normalzinho, sabe? Ali, é normal que eu digo mediano, né? Por quê? Esses super interesses restritos não são bons. Gera uma rigidez, gera uma obsessão, e isso acaba dificultando para eles, né? Então, quando você fala desse tipo de autismo, eu não consigo encaixar a minha filha. Que é alguém que gosta de brincar, que é alguém que gosta do esporte, que é alguém que... Cara, dá pra virada. Tem 5 minutos de sossego, ela tá fazendo besteira. 5 minutos, ela vai dar um jeito de tocar um... E a Valentina não é para os fracos, sabe? Tipo, eu tenho um episódio que eu conto sempre, que depois que eu mudei pra cá, ali no meio da pandemia, ela adora água, né? Ela aprendeu a nadar antes de aprender a andar. E a natação é parte da terapia também, não é? Ou não? Não necessariamente. Você não precisa fazer natação. Mas muitos autistas conseguem se regular muito com a água. E a Valentina sempre amou. E como ela gostava, isso foi fácil. Fácil ela ter interesse, fácil ela querer aprender a nadar. Então, pra gente foi bem conveniente. E aí, um dia, ela acordou, quis ir pra piscina. Falei, tá bom. Ficou brincando ali fora, com pula-pula. Não quis entrar na água, mas estava brincando no pula-pula. E eu tô preparando o café. Só que, Valentina e silêncio são coisas que... Não dá certo. Uma coisa aí. Vai que... Sabe? Que tem coisa estranha. Aqui em casa, quando tô de silêncio também, não dá. Eu sei que não tá dando certo, não. Eu já grito assim... Qual merda que você tá fazendo aí? É tipo isso. Eu faço isso. É assim, que merda que você tá fazendo aí? É tipo isso. Valentina é bem dessa linha, tá? E aí, tô vendo ela de costas na minha cozinha. Tem uma janela que dá pra piscina. E eu tô vendo ela sentadinha na beira da piscina. Eu falei, deve estar tirando todas as pedras do meu deck. Porque ela já fez isso. Cavou 1 metro para baixo, arrancando as pedras. Eu falei, tá fazendo isso de novo. O André vai me matar. Vou lá correndo ver. Quando eu chego, e a nossa piscina tem aquela tela, né? Que protege. Quando eu chego e olho para Valentina, ela tinha uma cobra em cada mão. Ai, mentira, Senhor. Ela tinha cobra em cada mão. E aí, eu não tive reação, porque eu jamais imaginei que algum bicho passasse. Até porque eu tenho a tela. E tem 2 portas, uma do lado de cá e uma do lado de cá, que tem
aquela borrachinha que veda a passagem. Veda, é. Tipo, segundos, né? Eu agarrei as mãos da Valentina e dizia, larga, larga, larga. Então, se tinha algum momento que aquelas cobras podiam atacar minha filha, e até então não tinham feito, aquele momento era aquele. Era aquele. É aquele. Porque eu tinha Ficar acabado ali. de estressar as cobras. É. E aí você não reage, né? Você não na pensa. hora você ela não pensa. largou e ela dizia, Snake, I want snake, I want snake. Então, assim, passa o desespero, aí você, ufa, sofri, chorei, fiquei nervosa, vi o perigo. Estressou, né? Loucura. Mas eram cobras, não sei. Não Eu sei, não sei, sou. eu Na não hora sou você não especialista, pensa. vou lá Gente. saber. Eles falam assim, ó, só olhar pra cabeça dela, assim, assada, é venenosa. Tá na assim. mão da Mas tua que horas filha. que eu vou parar na mão da minha filha e presta atenção? Nossa, que triângulo essa então, cabeça. assim, filha, vira a cabecinha da cobra. Deixa a mamãe ver. Deixa eu avaliar. Deixa eu olhar aqui no Google, aqui, ó. Peraí. Peraí, não é venenosa, continua brincando com ela aí. E aí, você começa a pirar, né? Porque aí passa, aí você pensa assim, cobra não anda em bando. E se tem duas, tem um ninho perto da tua casa. Né? Aí você começa, né? Então, assim, você já imaginou se eu tivesse que pensar nisso? Sofrer por antecipação, porque moro perto de um lago, porque tem jacaré, porque isso, porque aquilo. Então, assim, eu vivo um dia de cada vez. Eu vou melhor vivendo à coisa. medida que as coisas vão aparecendo, que os problemas vão surgindo. Porque, às vezes, ela passa... A gente tem também, assim, que acreditar no potencial dos nossos filhos, sabe? Eles são capazes, eles conseguem aprender, eles conseguem responder. Então, assim, eu deixo que os problemas vão surgindo para aí sim lidar com as situações. Melhor. Melhor, eu acho mais fácil. É Porque verdade. se você pensar que uma criança autista não sabe lidar com a sexualidade, não sabe... Você já imaginou quando ela entrar na menstruação? Quando ela... como é que vai ser? Ela vai conseguir trocar o absorvente na escola? Ninguém ajuda, ninguém... Você vai enlouquecer agora, sem saber quando essa situação muita vai coisa. acontecer. Já está acontecendo tanta coisa agora. Você tem que lidar com tanta coisa agora. Então, é uma coisa de cada vez. É um isso. passo Então, de assim, cada vez. E aí vai... A Valentina me surpreende, lida bem com isso, aprende a lidar, passa por exatamente. cima. Então, assim... E você vai aprendendo junto com ela. Não, é perfeito. Tem que ser assim mesmo, não? E eu acho que vou te falar, você me tocou muito nessa conversa, na questão de realmente de ter problemas. Temos coisas para resolver, mas vamos fazer tudo conforme eles vão chegando. Sabe? Não adianta eu achar que eu sou mãe de Ná, que eu vou prever lá o futuro e vai acontecer isso e eu tenho que reagir assim, não. Porque muitas vezes eu te falo, eu já sofri por antecipação de uma coisa que eu pensei, uma ansiedade e tudo, e não foi nada E a daquilo do ansiedade que eu consome sofri. a gente. E a Valentina tem uma coisa que a gente não tinha antigamente. Então, não se tem histórico de crianças ainda que tenham começado a intervenção precoce cedo e que você... Quer dizer, não é que não se tenha, não é isso, mas você não tem acesso a essas informações. Como é que estão essas crianças que começaram a intervenção Mais cedo? cedo. Como é que estão hoje? Agora. Como é que estão elas adultas? Então, assim, a gente em top de terapia, em top de estímulo, em top E a gente de... vai ver o resultado só lá na frente. Então, assim, a gente está plantando para colher, mas você não tem isso ainda, não tem essa base, não tem toda essa informação para dizer, Porque olha, é recente. se eu fizer tantas horas, ela vai estar assim, ou se eu fizer tanto, vai estar assado. Você não tem isso. Então, você estimula, você começa cedo, porque você sabe que quanto mais cedo as crianças melhor absorvem, vão aprendendo mais rápido. Então, assim, a gente está nessa fase de oferecer tudo que a gente pode para ela. Mas, Dani, sério mesmo, parabéns pela sua iniciativa, sabe, do seu canal, de trazer conscientização. Eu acho que às vezes é difícil se expor e falar, e estar ali falando da vida da sua filha a todo momento, e não sei o quê. Eu acho que isso é lindo, porque eu acho que você vai ajudar tantas pessoas. Talvez você não tenha nem noção do tanto que outras pessoas vão poder olhar para aquilo ali e falar assim, nossa, estou passando por isso. Sabe o que eu queria combinar com você? Claro. Depois que a gente acabar com o nosso bate-papo, a gente podia depois colocar uns links para ajudar outras pessoas. Então, eu queria que a gente juntasse ali, sabe, aonde que eu devo ir para isso, aonde que eu devo ir para aquilo. Claro, igual a gente falou que
as coisas às vezes não vão ser a mesma coisa para todos, mas que haja um ponto de partida. Então, a gente pode criar alguma coisa junto e eu vou deixar o link Pode. pro pessoal. Claro, a gente, inclusive, depois que passou por tudo isso, hoje a gente mudou para cá por conta dela, né? E a gente acha que nada mais justo do que mudar por ela, uma vez que ela mudou toda a nossa vida, né? E hoje a gente tem uma companhia dessa terapia. E a gente ajuda pais exatamente que estão chegando. Então, assim, a gente orienta o que fazer, como proceder, quem procurar, que tipo de médico, que tipo de pessoa para fazer o seguro. Eu indico a corretora. Ai, que maravilha. Porque a gente Perfeito. passou por isso, a gente sabe o que é, sabe? A gente sabe que ser imigrante não é fácil. Já é difícil. Já vi no escuro, é difícil, vocês sabem disso. Os meus problemas não são os seus, não são os dela, mas não quer dizer que são problemas com menos ou mais importância, né? Só são diferentes. Só são diferentes. Mas Então, não falo que um é pior do que o não, outro, né? de maneira nenhuma. Então, assim, eu super me coloco à disposição de quem precisar de alguma indicação ou quem precisar de um abraço, Aham. sabe? Então... E pode contar com a gente também. Daqui do Aquipod, para qualquer coisa que você precisar. Às vezes aqui, né, igual eu vi, interessantíssimo que vai ter o seminário, não é? Vai ter um seminário. Interessantíssimo. Super. Posso falar sobre isso? Por favor. Pode, a gente vai colocar o link também. Tá. Na verdade, é um workshop que vai ter dia 19 e 20 de maio. Chama Autism Global Day, que é um evento de abrangência internacional, com o pessoal da África, com o pessoal do Brasil, com o pessoal daqui dos Estados Unidos. Muita gente capacitada, cientistas, BCBAs, médicos, pesquisadores, muita gente, mães. Então, assim, para a gente debater o autismo, para a gente falar sobre isso. Isso é bom. Esse seminário? É um workshop. Workshop. Esse workshop, ele é bom para uma pessoa que, vamos supor, acabei de receber um diagnóstico para minha filha. E esse seminário, workshop. Oh, meu Deus. Não tem problema, não tem problema. Esse workshop, ele seria... Se ele poderia ajudar. Me ajudar em alguma coisa? Ou você acha que ainda eu tinha que ter mais uma instrução sobre o autismo? Não, eu acho que não. Eu aprendi sobre autismo com a minha filha. Então, assim, eu acho que todo e qualquer conhecimento é sempre válido, sabe? Aprender nunca é demais. Nunca é demais, é verdade. E é o que se tem e o que se vai se falar do que está acontecendo, né? E hoje acho que a gente precisa falar muito sobre isso, porque 1 em cada 36 crianças no mundo são autistas. Então, assim, em cada turma escolar tem uma criança autista. Então, assim, até para você... Então, seus filhos vão sempre ter um coleguinha que é autista. Sempre. Ah, mas eu tenho que proporcionar a inclusão sempre, eu tenho que isso... Não, mas o mundo é muito melhor quando você pode acolher, quando você pode ajudar. Com certeza. Né? Então, acho que seria bom, sim. Acho que talvez no primeiro momento seja confuso, porque vai ser muita informação, né? Mas talvez seja muita informação, né? Mas as coisas vão se ajeitando. Tem luz no fim do túnel. É igual quando a gente chega no trabalho novo. Você vai lá, senta lá na cadeira, começa a te explicar um monte de coisa. Não vou dar conta disso. Não. Com o tempo você vai. E uma coisa que eu faço... chega no lugar e é simples. Começa a ser assim. Quando você falou da minha página e tal, as pessoas muitas vezes me perguntam, mas você não fala tanto sobre autismo. Não falo tanto. Falo muito nos stories. Por quê? Porque o autismo não norteia a minha vida. Não é o que define. Não norteia. Eu tenho uma vida com meu marido, eu tenho uma vida com minha filha. Mas é isso que é legal. Vocês têm uma vida comum, uma vida comum. E a Valentina, ela só é, tipo... É uma característica da sua filha e tá tudo fluindo bem. E tá, porque uma tem vida gente normal. que se isola, né? Que já vai, né? Agora eu tenho que viver isso aí. É uma pergunta que eu sempre faço às pessoas, assim, mas que bom que você tem tantos amigos, que bom que você sai para tomar café, que você sai com seu marido, que... E as pessoas, porque aqui todo mundo se afastou. E a pergunta que eu faço sempre para as pessoas,
Você fez sua parte? Porque não é porque você tem um filho autista que as pessoas se afastam. Às vezes você Você se afasta. afasta. É. Sabe? Você não quer incomodar, você não quer... Tudo bem, isso pode acontecer. Tem casas que eu fico tensas, casas, principalmente, vocês sabem disso, de mães que não têm filhos. Tudo quebra. Você tem medo de entrar. Também tenho. Também tenho. Então, assim, venham pra minha. Sabe? Aqui nada quebra, aqui as crianças ficam à vontade, a gente pode sentar, pode beber, faz um churrasco, ou senta, sabe? Vamos tomar um drink e conversar sobre outros assuntos. A nossa vida não gira em função do autismo. Ó, Dani, mas nós A gente podia estamos ficar aqui. felizes. Eu ficaria A gente aqui podia mais. ficar aqui para sempre, tá? O papo tá A gente, delícia, eu sei, mas a gente vai desligar aqui. Mas nós vamos continuar conversando com a Dani ainda, não é, né? A gente passa a tarde A aqui. gente vai passar a tarde. É champanhe? Espumante aqui, ó. Somos dessas. Aqui pode, porque aqui pode. Ai, mas muito, muito obrigada mesmo. Foi uma delícia.